Olá, sétimo ano! Na nossa aula dessa semana, nós vamos fazer a montagem do robô inseto. Nós veremos a montagem e a programação do mesmo. Mas antes, nós iremos fazer o passo do conectar. Então, fiquem aí comigo. Bom, já que nós vamos montar um robô inseto, nós vamos falar um pouco a respeito das características dos insetos. Os insetos, eles têm algumas características em comum. Todos são invertebrados, têm um exoesqueleto, que é um esqueleto externo, apresentam simetria bilateral, ou seja, um lado é muito parecido com o outro lado. O corpo é formado por segmentos independentes, cabeça, tórax, abdômen. Tem patas, que também são chamadas de apêndices articulados. Para crescerem, eles têm de se livrar periodicamente do esqueleto externo, do exoesqueleto que os envolve. Para isso, o inseto se imobiliza durante um tempo e libera substâncias que formam uma nova carapaça, inicialmente flexível. Então, o animal se dilata e o novo exoesqueleto se distende, permitindo seu crescimento. Então, aí ao lado, nós temos a imagem de uma cigarra, deixando o exoesqueleto dela antigo saindo e essa carapaça fica no local onde ela fizer essa troca de exoesqueleto. Bom, cientistas de institutos de pesquisas de países europeus, como Suécia, Espanha, Alemanha, Itália e Suíça, se inspiraram no comportamento coletivo de insetos e desenvolveram o projeto iSwarm, onde foram criados micro-robôs com menos de 4 milímetros de comprimento, que podem se comunicar entre si por meio de sensores infravermelhos. Desse modo, eles estabelecem um comportamento coletivo similar ao de insetos como formigas, abelhas e cupins. O micro-robô tem 3 pernas que se movimentam por vibração. A energia que faz esse micro-robô funcionar vem de um minúsculo painel solar montado na sua parte superior. Aí ao lado nós temos imagens desses micro-robôs e nós temos como ter a dimensão do tamanho dele, se comparado com uma unha, com um parafuso, por exemplo. Então, o robô inseto que nós vamos construir e programar é a versão aproximada de um inseto verdadeiro. Ele terá 6 patas articuladas e isso lhe permite agilidade de movimentos. Vai funcionar com 2 motores grandes e terá 2 sensores de toque, que serão acionados por 2 antenas na sua parte frontal. Então, vamos ver como ficará esse robô inseto e como será a sua programação. Observe então como ficou a montagem do nosso robô inseto. Aqui nós temos como se fossem 2 antenas e ao tocar em algum objeto, o sensor de toque aqui é pressionado e aí ele pode executar outra programação. Aqui nós temos 2 sensores de toque e 2 motores grandes. Então, pessoal, olhem só, agora nós vamos programar o nosso robô inseto. Prestem atenção, abri aqui um novo projeto e aqui nessa parte eu vou programar apenas um motor para funcionar, para a gente ver o que o robô faz e programar os 2 motores para funcionarem. Nós temos aqui motores grandes na porta A e D e sensores de toque na porta 1 e 4. Primeiro eu vou programar apenas um motor para funcionar. Se eu vou programar apenas um motor grande, eu pego o bloco aqui do motor grande, vou deixar ligado para rotações, vou configurar apenas uma porta, aqui posso deixar na porta D mesmo. Vou diminuir aqui a potência, vou colocar 20, vou colocar umas 5 rotações, para a gente ver o que acontece quando somente um motor é acionado. Aqui embaixo eu vou fazer logo a programação para quando 2 motores são acionados. Como eu quero que os 2 motores se movam na mesma direção, eu vou colocar o mover direção, ligado para rotações mesmo, as portas estão corretas, A e D. A direção é no 0, porque eu quero que ele ande para frente. Vou colocar a potência a 20, um valor de 5 rotações. Então, nós vamos executar essas 2 programações, quando apenas um motor funciona e quando os 2 motores funcionam e vamos ver o que esse robô inseto faz. Nós vamos executar agora a programação de quando somente um motor é acionado.
É possível perceber que o robô se movimenta, que apenas um motor funcionou, então o robô se movimentou fazendo curva. Agora vamos ver o que acontece quando nós programamos os dois motores para se movimentar. É possível observar que o robô se move para frente. Agora nós vamos programar o robô para que ele gire 180 graus em torno do próprio eixo. Para que ele possa girar em torno do próprio eixo, eu tenho que acionar um motor para frente e outro para trás. Então, como os motores têm que funcionar em potências diferentes, eu vou utilizar o mover tanque. Ligado para rotações mesmo, aqui as portas já estão corretas, A e D. Vou colocar um motor na potência menos 20 e outro motor na potência 20. Não importa a ordem dos motores, tá ok? E aqui vou colocar 5 rotações. Vamos executar a programação para que o robô gire 180 graus em torno do próprio eixo. Um motor gira para frente, enquanto o outro gira para trás. Agora eu quero programar o robô para que, ao ser tocado em uma das antenas, ele dê ré. Então eu preciso configurar um sensor de toque. Vou utilizar aqui a paleta laranja, o bloco esperar, sensor de toque, comparar estado. Deixo aqui na opção 1 mesmo e posso deixar na porta 1 ou posso colocar a porta 4. Só vou selecionar uma antena, tá? Então, um sensor de toque. Depois, eu quero que ele dê ré. Então, se eu quero que ele vá para trás, os dois motores têm que estar na mesma direção. Vou colocar aqui o mover direção, ligado para rotações mesmo, os dois motores A e D. A seta vai estar no zero e aqui a potência eu vou colocar menos 20 durante 5 rotações. Ao tocarmos em uma antena do robô, ele dará ré. Vemos que a programação foi executada corretamente. Agora, pessoal, nós temos aqui um desafio na página 7 que ele pede para a gente programar o robô para se movimentar e, ao bater em algum objeto com as antenas, né, desvie e continue andando. Então, como que nós podemos solucionar esse desafio? Ele pede para a gente registrar a programação. Então, prestem atenção. Nós vamos fazer em duas partes, pois nós vamos configurar cada antena e cada sensor de toque. Então, prestem atenção aqui. Vou pegar na paleta laranja um ciclo, vou ligar aqui do start até o ciclo e dentro desse primeiro ciclo vou colocar um bloco de comutação. Aqui embaixo separado coloco outro bloco ciclo, ligo do start até esse novo bloco ciclo e dentro aqui também coloco um outro bloco de comutação. Esse primeiro ciclo e essa primeira comutação, nós vamos configurá-los para o sensor de toque, comparar estado, na opção número 1. Aqui está na porta 1, está correto. Aqui em cima, onde aparece esse Vzinho, nós vamos na paleta verde, vamos pegar um bloco do mover direção, na opção desligado. E em seguida, vamos colocar outro bloco do mover direção ao lado deste, na opção ligado para segundos, a seta no menos 100, pois ele vai dar uma volta, a potência em 20 durante 5 segundos. Agora aqui embaixo, eu vou colocar um outro mover direção ligado na direção 0 com a potência 50. O que acontece, pessoal, nessa programação? Se a antena que está no sensor de toque número 1 for acionada, o robô ele vai parar e vai desviar e em seguida continuar andando, tá? Por isso que nós colocamos o desligado, o giro lá no menos 100 para que ele desvie e continue andando em outra direção. Aqui embaixo, no segundo ciclo e na segunda comutação, nós vamos colocar a mesma coisa, sensor de toque comparar estado, porém aqui a porta é a número 4. Vamos pegar um bloco mover direção na opção desligado, em seguida um segundo bloco mover direção ligado para segundos
na direção 100 com a potência 20 durante 5 segundos. E embaixo, nós vamos pegar um outro bloco do mover direção, na opção ligado, direção 0 e potência 20. Então, pessoal, essa é a nossa programação e nós vamos ver agora se a programação que resolve esse desafio deu certo. Executando agora a programação que resolve o nosso desafio, o robô anda para frente até encontrar algum objeto. É possível ver que ele desvia do objeto e vai em outra direção. Agora, sétimo ano, como nós já montamos, programamos, vimos o robô inseto se movimentando, vocês vão responder os exercícios da página 5 e 7. Quando um dos motores é ligado, que parte do robô ele movimenta? E se o outro motor for acionado, quais movimentos ele realizará? Como podemos programar o robô inseto para que ele se movimente para frente? De que maneira os motores devem ser acionados para que o robô inseto gire 180 graus em torno do próprio eixo? Como o robô inseto deve ser programado para que, ao ser tocado em uma das antenas, reaja voltando dando ré? E na página 7, vocês deverão descrever, registrar a programação que resolve o desafio. O desafio que vocês terão de solucionar é programar o robô de forma que ele se movimente e, ao bater em algum objeto, desvie e continue andando. Eu espero que vocês façam os exercícios com bastante atenção, bastante capricho, não deixem de fazer e na próxima semana nós iremos corrigi-los. Por hoje é só, tenham uma boa semana e até a próxima aula!